5 dicas que vão guiar você numa entrevista de Scrum Master. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Silveira, é um prazer estar aqui com você na nossa central de agilidade aqui no Agilidade Mais, a nossa central de conhecimento sobre agilidade, projetos e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre um tópico extremamente importante, principalmente para quem está começando as primeiras jornadas ali, que é uma entrevista de um Scrum Master, como funciona, qual é a minha experiência que eu tenho com entrevistas de SM, tanto sendo um entrevistado quanto um entrevistador, e quais são as perguntas e os processos que mais norteiam. E se você quer esse tipo de conteúdo e está interessado aqui pelo conteúdo do vídeo até o final, que tem uma dica especial, já deixa o seu like, já considera deixar o sininho, já se inscrever no canal e divulgar para as pessoas que você acredita que vão se beneficiar deste conteúdo aqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar sobre as entrevistas como um todo, a gente tem 2 tipos de entrevista, pelo menos as que eu já participei, e um terceiro tipo que ele é derivado dos dois, que é, a gente tem a parte teórica, tá? E tem a parte prática. E a gente tem a parte teórica e prática de algumas situações. Eu já passei por situações em que, na parte teórica, eu tive que defender o Scrum. Então, eu tive que ir numa lousa, isso faz uns 3, 4 anos, eu tive que ir na lousa, desenhar o Scrum, desenhar os artefatos, lá, o que é o Problem Backlog, o que é o Sprint Backlog, dar planning, qual é o artefato que entra, qual é o artefato que sai, quais são os artefatos que estão presentes numa review, o que é uma review, o que é uma daily, enfim, eu tive que fazer totalmente o Scrum ali para o cara ver e eu tive que explicar tópico a tópico para ele igualzinho o Scrum Guide, tá? Então isso já aconteceu comigo. E também o que é mais comum é o prático, tá? Que a gente geralmente, o pessoal dá uma situação em que às vezes a situação está até acontecendo no próprio time, em que o entrevistado está passando, o entrevistador está passando ali para o entrevistado, tá? E aí você, ali com base em algumas conversas, entendendo ali como está o ritmo e como a empresa se comporta, você dá uma resposta mais adequada, mais ideal para aquele tipo de cenário. Então, uma é prática, em que você tem que analisar um cenário, e outra é mais teórica, em que você tem ali conceitos realmente do Scrum. E você tem a mistura dos dois, em que às vezes eles te dão uma situação, em que você tem que falar o porquê que o Scrum é importante nessa situação, o que você faria, então falando um pouco das técnicas, e quais são os artefatos e modos operantes que você utilizaria do Scrum para sanar aquele tipo de problema, tá? Então, a dica número 1, a pergunta número 1 que a gente tem aí é o porquê Scrum. Muito me pergunta, em todas as entrevistas, do porquê o Scrum, tá? E eu também faço essa pergunta, por que Scrum? Por que não Kanban? Por que não, sei lá, cascata, por que não mockup, por que não espiral e assim por diante. Por que você escolheu o Scrum e por que você acredita na metodologia, na prática, no framework Scrum, tá? E geralmente as pessoas já são pegas em algumas pegadinhas, como que nem eu fiz aqui, falando o Scrum como metodologia e assumindo que ele é uma metodologia e não um framework. Falando do Scrum de uma forma muito genérica e pouco técnica, é uma coisa muito mais motivacional do que algo em que você vê realmente os valores do Scrum. Então, para esse tipo de pergunta, se apegue muito aos 12 do Manifesto Ágil, se apegue muito àqueles 12 princípios do Manifesto Ágil, porque lá está basicamente para que o Scrum serve no sentido de pessoas, no sentido de como o Scrum enxerga pessoas e processos, e também utilize o próprio framework Scrum lá, né, o desenho inclusive, e cite e saiba ali o que os artefatos são e o porquê que eles são importantes para a entrega de desenvolvimento. Então você tem que saber o porquê aquilo existe. A segunda é artefatos, cerimônias e por que elas existem, tá? Então, muitas vezes a gente pergunta sobre artefatos, cerimônias, por que elas existem, ou até mesmo é dado um cenário em que você vai ter que, exatamente, refletir, pegar o cenário, pegar 1, 2, 3 artefatos, pegar uma, 2, 3, 4 técnicas diferentes para você sanar um problema de uma planning. Então, geralmente a pessoa vai vir, o entrevistador vai te questionar sobre: estamos com dificuldade nas estimativas, a gente não consegue estimar ou não consegue ser assertivo nas estimativas. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Isso pode ser um problema real. Então,
Você pode devolver com diversas perguntas para formular sua própria resposta. Não se sinta acanhado nesse ponto. Você não vai responder um by the book porque não tem uma resposta pronta. Isso é uma das grandes chaves aí, quando a gente fala de práticas e frameworks ágeis, principalmente do Scrum Master. Terceiro ponto são métricas. Muito, isso em todas são métricas. Mas o mais importante, além das métricas básicas, como Cumulative Flow Diagram, como Burn Down, Burn Up, a parte de Lead Time, Cycle Time, que vem um pouco do Kanban, mas também é aplicável. Toda a parte ali que a gente fala sobre toda a parte que realmente são de métricas, o pessoal pega muito. E o mais importante é saber analisar a métrica. Você falar assim, não, eu conheço o Cumulative Flow Diagram, que é o acumulativo de tudo que está acontecendo, mas também conheço também o Cycle Time, também ajuda bastante ali na parte de ciclo, mas, poxa, escolha ao invés de você falar de todos, escolha 2, são os mais importantes para você, e destrinche sobre aquilo, sobre aquelas 2 métricas. E depois fale que você conhece as outras. Isso é uma dica muito valiosa, porque você mostra que você tem o domínio. E não só você sabe, porque saber é legal, mas saber interpretar dado, transformar em informação, e de informação transformar em conhecimento, aí está a chave para um time orientado a data-driven dentro da agilidade. Acho que qualquer outro tipo de time, qualquer outra natureza de projeto. Então você atente muito à parte de métricas, tá? Até no canal, se você quiser alguma coisa relacionada a métricas, me inscreva aqui na parte aqui de comentários, tá? Deixa aqui pra mim que eu posso fazer um vídeo sobre métricas, tá bom? E até todos esses pontos a gente passa, inclusive, lá no Agilidade Mais. Então lá a gente tem um curso do Agilidade Mais em que a gente passa todos esses pontos para você sair dominante, principalmente do que é o Scrum, artefatos, cerimônias, por que eles existem, por que nós fazemos, as métricas. Então a gente passa por todos esses pontos aqui, que eu anotei, que estou passando aqui para você, e você saber defender isso durante sua entrevista. Vamos lá, quarto ponto é feedback. Sim, muitas vezes me perguntam sobre como eu dou feedback, e como eu recebo feedback, e como eu faço avaliações dentro do time Scrum, tá? Muitas pessoas usam a avaliação 180, 360, utilizam a retrospectiva como um único modo de avaliação, utiliza um one-on-one como uma parte de um feedback. Cada um tem o seu estilo, cada pessoa tem o seu estilo, e novamente, não existe uma resposta correta, existe uma resposta adequada à situação que você vai colocar. Então, se eles te perguntarem o que você faz quando você vai dar um feedback, você fala que você tem, 3 tipos de feedback, um para cada tipo de situação, e destrincha 1 ou 2 do que é importante para você e como você enxerga aquilo como uma melhoria. E qual que é o ideal, o que você acredita como ideal dentro de um feedback para as pessoas do time em determinados momentos de carreira até da pessoa, tá? Então aqui é muito pessoas, tá? Isso é muito importante. E a última aqui, sempre cai essa pergunta para mim, e eu também gosto de fazer essa pergunta, mas eu vejo que o pessoal tem que ver bastante valor nela, que é: qual é o evento para você mais importante do Scrum? Geralmente o pessoal fala retrospectiva, por causa da melhoria contínua. Tem gente que fala daily, porque você tem a melhoria contínua incumbida de um único dia de um alinhamento rápido de pontos por causa de dependência. Retrospectiva por causa de um alinhamento da melhoria contínua, PDCA ali, ou ODA para você fazer a melhoria como um todo. Tem gente que fala que a planning, porque você tendo um bom planejamento e um bom pré-planning, né? Enquanto você faz o grooming, você tem histórias mais bem escritas, então você consegue entregar dentro do prazo. Cada um vai defender um ponto, tá? E dependendo do seu time, cada reunião vai ser a mais importante. Isso no meu conceito. Eu considero sim a retrospectiva e a daily as mais importantes. Mas se você não tiver um planejamento, o que adianta? Você vai olhar na retrospectiva o quê? Se você não teve um planejamento adequado. Você vai olhar o que na daily, se você não teve um planejamento adequado. Quando é que você vai mostrar valor para o seu cliente? A review é necessária. Você tem que mostrar valor para o seu cliente de uma forma que mostra a ele a sua evolução. Senão você vai ter um cliente muito bravo, muito ansioso, muito angustiado porque não está vendo o valor. Então todos eles são importantes. Depende do contexto. Depende da forma que você gosta de gerir. Qual é o primeiro ponto que você procura dentro de um time? É a retrospectiva? Você fala assim, você chegou num time e vai falar: gente, eu quero as últimas 10 retrospectivas. Se você usar no Scrum, eu quero as últimas 10.
Eu quero os pontos de melhoria das últimas 10, das últimas 5. Selva Planning, gente, eu quero ver todos os Story Points aqui, todas as estimativas, todos os dados sobre métricas relacionadas à estimativa e a planejamento. Então, depende de você, depende do contexto. Então, conheça muito bem a empresa pelo qual você está se candidatando e quem está também ali te abordando. Porque você, às vezes, pode colocar vários termos técnicos, não só nessas perguntas, como nas demais. E aqui já vem a dica bônus, que é, utilize um linguajar fácil. Você fala de lead time, cycle time, do cumulativo full diagram que você usa, o espaço entre a coluna de backlog da sprint para tal coisa que você tira assim, não complique, simplifique. A habilidade do Scrum Master está em passar a mensagem. O grande ativo incumbido do papel do Scrum Master é sanar impeditivos. E se você não for claro na sua comunicação, você está criando impeditivos, está criando o que a gente chama de ruído, tá? Então, se atente a essas dicas, e essa dica bônus também é extremamente importante. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer saber mais detalhado cada item, cada coisa, deixa aqui nos comentários. Fala pra mim se você gostou desse vídeo, já deixando um joinha aqui. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima e tchau!